A gente vai fazer uma entrevista importante agora sobre a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ela é complexa. E a defesa do ex-presidente está focada em duas frentes distintas. Por um lado, tentar evitar uma prisão preventiva neste momento, por causa do relatório realizado pela Polícia Federal. Mas também se prepara para o julgamento da denúncia do plano de golpe, marcado para o dia 2, a partir do dia 2 de setembro. Para a gente entender melhor o cenário nesse momento, a gente recebe no Agora CNN o Belinque Catelmo, que é criminalista e presidente da Comissão Nacional de Direito Penal Militar. Seja bem-vindo, Belinque. Muito obrigado pela presença no Agora CNN na noite desse sábado. Minha primeira pergunta: os indícios coletados pela Polícia Federal na avaliação do senhor são robustos o suficiente para a decretação de uma prisão preventiva? Boa noite, Uribe. Boa noite a todos que assistem a CNN Brasil. Sempre uma honra, satisfação estar aqui com todos. Olha só. O cenário que se apresenta trata de um escalonamento entre narrativas persecutórias criadas ali pela Polícia Federal, o que, nesse momento, do ponto de vista político, pode parecer, de fato, uma ação desproporcional em desfavor de Jair Bolsonaro, em razão da sua atual situação em decorrência da ação penal 2668. Agora, numa análise técnico-jurídica, levando em consideração as imputações que lhe recaem nesse indiciamento, Uribe, que perpassam ali pelo artigo 344 do Código Penal, que trata do crime de suposta coação no curso do processo, que demandaria violência ou grave ameaça. E também a tipificação afeta ao artigo 359-L do Código Penal, que trata da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. As informações, sobretudo do ponto de vista indiciário, que ressaem desse inquérito, ainda na nossa concepção, são extremamente precoces e embrionárias ao ponto de darem ensejo à implementação de uma prisão preventiva. E, efetivamente, uma decretação nesse sentido precisa se valer não só de determinadas nuances indiciárias, mas de perspectivas objetivas que possam levar a efeito uma decretação para garantia da ordem pública ou garantia da instrução criminal, que já se findou na ação penal 2668, ou garantia da aplicação da lei penal considerando uma possível condenação. E por quê? Porque tudo que se extrai dessa investigação, repito, ainda é muito embrionário, sobretudo no que diz respeito a Silas Malafaia, levando em consideração as informações oriundas dos áudios extraídos ali do WhatsApp e do relatório final da Polícia Federal nessa circunstância. Lógico, o ministro Alexandre de Moraes vai tentar se valer de uma ponderação nesse sentido, inclusive em razão dos últimos discursos internos de magistrados do próprio Supremo Tribunal Federal com relação à necessidade de uma implementação de autocontenção na atividade jurisdicional na Corte Suprema. Mas, enfim, com esse diagnóstico, na nossa concepção, as perspectivas ainda são frágeis para, de fato, induzirem a um cerceamento do direito de ir e vir do ex-presidente Jair Bolsonaro, pura e simplesmente por essas circunstâncias afetas aos áudios e a essa investigação, sem levar em consideração tudo que já está posto na ação 2668, que inclusive já se encontra com tramitação avançada. Doutor, o senhor falou dessa divisão na Suprema Corte, que é cada vez mais visível. A gente viu algumas discussões, por exemplo, em plenário, outro dia, de Luiz Fux com Luiz Roberto Barroso, um evento feito recentemente em São Paulo também, um discurso do ministro Mendonça e do discurso do ministro Alexandre de Moraes. Como o senhor tem visto o julgamento em relação a esse inquérito do plano golpista e essa discordância sobre a dosimetria das penas? O senhor acha que houve exagero ou não nessa dosimetria? Olha, Uribe, ainda temos uma série de outras circunstâncias a serem analisadas, sobretudo no que diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio ali colaborador ou delator, Mauro Cid, e demais outros agentes envolvidos, para chegarmos a um denominador comum numa divisão equânime de distribuição de aplicação de possíveis penas. Agora, com relação às divergências e às discordâncias,
o que mais nos chama a atenção nessa linha interpretativa é que há um enredo posto e muito forte do ponto de vista acusatório. Obviamente que existe ali um contraponto muito robusto por parte das defesas, mas é um consenso no Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro e os demais envolvidos, e esse consenso nós conseguimos materializar por meio de análise de posturas, atitudinais ou não, dos magistrados em determinadas opiniões, pela aplicação da condenação nesse sentido, para dar uma resposta à sociedade, para ter, de fato, uma resposta jurisdicional pública a todo esse contexto, de fato, lamentável, oriundo não só do 8 de janeiro, mas de todas as questões anteriores. Mas, a reboque disso tudo, nós começamos a enxergar que determinados ministros do Supremo Tribunal Federal começam a promover um contingenciamento opinativo, na medida em que, provavelmente, devem estar enxergando um escalonamento indevido de determinadas persecuções, a exemplo dessa, da Polícia Federal agora, como último mote, e também o receio de se criar todo um background de indevido ativismo judicial, não só nesse julgamento, mas em todas as circunstâncias que envolverem o ex-presidente Jair Bolsonaro, levando em consideração, e sem qualquer tipo de discurso partidarista ou ideológico, que Jair Bolsonaro ainda traz consigo determinada liderança político-social, e qualquer tipo de decisão mal fundamentada nesse sentido pode ocasionar, de certa forma, um desconforto institucional, mas também um desconforto social para quem efetivamente a exarar, independente de ser monocrática ou colegiada. Doutor, nosso jornal é mais curto hoje. Eu queria fazer uma última pergunta, mas eu pediria para que o senhor respondesse rapidamente. Em relação a uma anistia do Congresso Nacional, o senhor considera que é possível que seja decretada ou declarada, caso aprovada, inconstitucional pela Suprema Corte? É possível, nós não podemos descartar a hipótese, Uribe, embora ainda não tenhamos a materialização de todas as assinaturas necessárias, tenhamos, assim, várias assinaturas, mas não todas as necessárias. Mas pode ser que haja também uma concertação implícita para que haja a condenação e não uma aplicação efetiva da pena. O que seria isso? Jair Bolsonaro e os demais seriam condenados, teriam sim um título executivo condenatório por meio de uma sentença, mas talvez numa concertação entre os poderes, a votação da anistia se daria tão somente para que ele não cumpra essa pena efetivamente, como nós já vimos em outros casos, a exemplo da ex-presidente Dilma, que foi condenada em circunstâncias distintas, mas que deixou de ser ali apenada com a inelegibilidade, né, em determinado contexto distinto desse, porém com uma roupagem de interlocução política, jurídica, mais ou menos similar a essa. Foi uma novidade, né? Foi praticamente uma jabuticaba, um impeachment que não considera a pessoa inelegível, enfim, aquele acerto feito no Senado Federal. Nós conversamos com Belinque Cantelmo, criminalista e presidente da Comissão Nacional de Direito Penal Militar. Doutor, espaço sempre aberto aqui na CNN, se possível durante a semana no nosso Bastidores CNN, aí a gente tem mais tempo para conversar. Obrigado pelo espaço nesse sábado. Obrigado vocês, Uribe, sempre às ordens, tá? Contem comigo, um abraço.